apresentar um amigo, né? E apresentar amigo é realmente difícil, porque já é meu amigo e é o professor Ivan. O professor Ivan tem um trabalho fantástico na Universidade de Grenoble, que você for pesquisar. O Nano trabalhou até com instrumentos e ele vai falar para a gente aqui a respeito da nanorotulagem e o direito de acesso à informação. O currículo do doutor, e é doutor recente, parabenizo você por isso, é doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária, membro da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, professor nos cursos de graduação em Direito aqui da Casa e também da pós-graduação em Direito do Trabalho, e advogado. Ivan, na bancada. Boa noite a todos e todas. Queria registrar a imensa satisfação de participar desse evento, não só por ser maquinzista, não só por ter sido aluno dos vários professores que estão aqui, mas também, seguindo as palavras do professor Rodrigo, por hoje ocupar a condição de amigo desses professores que foram os meus mestres. Então, apesar da professora Ana lastimar pela condição da idade, na verdade é um orgulho para mim muito forte estar aqui, ter sido aluno dessa casa e retornar para cá como professor depois de ter passado por outras duas grandes casas também do direito aqui em São Paulo, que é a PUC e a USP. Se servir de inspiração para os colegas aqui presentes, né? A minha trajetória como professor é curta, começou em 2014, eu me formei em 2007 aqui. Então faz pouco mais de 10 anos que eu iniciei a minha trajetória e pude galgar certos degraus que normalmente demorariam muito mais tempo. E eu devo muito isso aos professores que estão aqui nessa casa hoje, por terem me ajudado, por terem me orientado, por saberem o momento de abrir as oportunidades e também o momento de dar as broncas, os puxões de orelha. Quando a gente fala com vocês em sala de aula, sempre pensando no melhor possível, sempre pensando em como estimulá-los a ser a melhor versão de vocês mesmos, né? E quando nós atingimos esse ponto, acredito que o trabalho ele é bem feito e o resultado ele nasce naturalmente. Então, sigam seus corações, sigam seus destinos. Se quiserem, tem ótimas histórias aqui dentro da universidade para vocês se inspirarem. Muito bem, feito esse agradecimento inicial, vou passar para o tema, até para não me alongar muito, porque o tema causa paixão e é fruto da minha tese de doutorado, um dos aspectos dessa tese, que é a questão do direito de acesso à informação, mais especificamente da nanorotulagem, né? Só para eu ter uma ideia, eu sei que tem alunos aqui que já estudaram comigo, já me ouviram falando de nanotecnologia, mas levanta a mão por gentileza, quem já ouviu falar de nanotecnologia? Ótimo, a grande maioria dos presentes. Então isso me dá um certo conforto. Para aqueles que não estão familiarizados com o tema, né, basta pensar no seguinte: nano, em grego, significa anão, né? E na escala métrica, o metro, centímetro, milímetro, o nano representa o 10 a menos 9. Só para vocês terem uma dimensão de grandeza, um filamento de DNA tem 2 nanômetros de diâmetro. Então, é dessa ordem de grandeza que nós estamos falando. Se fosse para fazer uma comparação entre entes físicos maiores, é como se fosse comparar uma bola de futebol com a Lua, né? E o que a nanotecnologia tem de tão especial? Ela representa um conjunto de técnicas e de tecnologias que permitiram ao ser humano manipular a matéria na escala atômico-molecular. Literalmente, brincar de Lego com os átomos e formar novos materiais com novas propriedades e que, enfim, hoje a professora estava comentando aqui sobre os novos celulares, né? A maior parte dos chips hoje são nanochips. Vocês têm ali transistores que têm tamanho de 3, 4 átomos. Então são realmente materiais muito pequenos, né?
E parece coisa de ficção científica, mas na verdade não é. Eu queria perguntar aqui, quem usou um produto fabricado com nanotecnologia hoje? Eu aposto que todos vocês usaram. Todos. Vocês só não sabem disso, né? Vou pedir Vênia aqui só para dar alguns exemplos. Como é que eu posso pegar aqui? Aqui. Olha lá. Alguém já usou Band-Aid? Já. O que o Band-Aid tem a ver com nanotecnologia? Existe uma película de nanoprata no Band-Aid e a nanoprata ela é conhecida pela sua característica bactericida. Então, ela vai ajudar no processo de cicatrização, evitar a contaminação daquele machucado. Escovar o dente, né? Super saudável escovar os dentes. Todo mundo, acredita, que já tenha escovado os dentes e o aspecto, pelo menos espero, né? E o fosfato de cálcio, ele tem duas funções, né? Além de criar uma barreira, uma película no dente para evitar a sua degradação, para aqueles que têm os dentes mais sensíveis por conta dos buracos que existem na superfície do dente, esse fosfato de cálcio ajuda a preencher essas cavidades, diminuindo a sensibilidade. Tem alguém que joga tênis aqui? Bolinha de tênis também, para ter aquele kick que ela dá, ela precisa estar preenchida e o ar precisa estar encapsulado. Então também a bolinha de tênis vai utilizar ali materiais dentro do seu núcleo para blindar e guardar o ar ali dentro com uma nanoargila. Pintura de automóvel, né? Hoje vocês têm aí tanto cera quanto pintura para automóvel que permite ali evitar riscos, evitar sujeira, o vidro que não embaça. E esse caso aqui da pintura do automóvel, ele representa a primeira situação de morte por exposição a nanopartículas. Isso aconteceu na China, numa fábrica de automóveis. Então foi o primeiro registro de morte por exposição a nanopartículas dentro do ambiente de trabalho. Esse foi um dos cases que me despertou para a tese de doutorado que eu desenvolvi, que trata da responsabilidade civil por exposição ocupacional às nanopartículas. O que mais que a gente tem aqui? Filtro solar. O que dá o aspecto branco para o filtro solar é o dióxido de titânio. Você passa e ele espalha, ele vem com aquela coloração branca e depois ele espalha, ajuda a refletir os raios UVA, UVB. E preservativo, nanopartícula de prata novamente, ajuda a evitar contaminações, para-choque de automóveis, para se tornarem mais resistentes ao choque. Secador de cabelo que utiliza a mesma tecnologia que ar-condicionado, né? Se vocês forem pegar um filtro do secador de cabelo ou um filtro do ar-condicionado, vocês não vão ter ideia do que existe ali, né? Uma série de micro-organismos aptos a causar doenças, e a nanoprata, mais uma vez, surge como um elemento para garantir a higiene desses produtos. E tantos outros produtos que, enfim, utilizam essa nanotecnologia no dia a dia, que já estão disponíveis para consumo. O site Statinano, que é um site internacional que cataloga os produtos de nanotecnologia, já relacionou mais de 8 mil produtos disponíveis no mercado. E a pergunta passa a ser, então, quais são os efeitos disso no nosso organismo, no meio ambiente, especialmente para os trabalhadores? Enfim, são eles que estão na linha de frente ali na exposição, terão os primeiros contatos. Como é que a gente descobre, então? Antes de voltar aqui aos slides, para representar o que a nanotecnologia hoje traz para o Brasil, nós colocamos aqui um portal da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, apontando quais são os 5 principais usos da nanotecnologia na indústria brasileira hoje. Tá? Então, a internet das coisas, o desenvolvimento da internet das coisas, a nanomedicina e os nanocosméticos, quem gosta de cremes rejuvenescedores, toda essa parte do embelezamento, vai encontrar na nanotecnologia uma série de produtos que ajudam a cuidar da pele, cuidar do organismo. Os dispositivos flexíveis e vestíveis, chamados wearable devices,
também, todo mundo aqui, acredito, já deve ter pelo menos visto na vida um smartwatch, né? Aqueles relógios eletrônicos que medem a pressão, medem batimento cardíaco, né? Daqui a pouco eles podem emitir sinais, comunicar com o seu médico, avisando que tem alguma coisa esquisita contigo, enfim. São temas aí que trazem uma espécie, porque parece ficção científica de verdade, né? Imagina você usar uma camiseta, da camiseta sai um cabo, a camiseta capta o calor do seu corpo, transforma em energia elétrica e carrega o seu celular enquanto você está correndo na esteira. Isso já existe. Foi um dos trabalhos que a gente desenvolveu lá na Universidade de Grenoble, na Suíça, né, junto com o pessoal do CERN. São ideias fantásticas que surgiram ali que a gente pretende trazer para cá também. Internet das coisas, Internet of Things. Todo mundo hoje também fala, né, dos materiais que estão conectados. Quando se fala em indústria 4.0 e a revolução do mundo do trabalho, você está falando de maquinários que não precisam mais de seres humanos para serem operados, né? Através de comandos aí de redes, é possível então que as máquinas trabalhem quase que sozinhas. Para a perspectiva das cidades inteligentes também, melhoria nos transportes, melhoria na qualidade do ar, os sensores, né, que ajudam a perceber aí essas mudanças climáticas, a nanotecnologia relacionada à energia, principalmente no que diz respeito aos painéis solares, um jeito novo de produzir energia limpa, renovável, fundamental para o desenvolvimento tecnológico. E por fim, a tecnologia dos alimentos, né? Vocês devem ter visto recentemente uma propaganda do Burger King, né, falando do hambúrguer de planta. O hambúrguer de planta desenvolvido, né, enfim, com uma matriz vegetal, mas que tem gosto de carne, aspecto de carne, e quem come jura que é carne. Isso é esquisito, é novo de se pensar, mas considerando a crise alimentar que existirá no futuro, porque a população continua crescendo e a demanda por alimentos é crescente, você poder construir alimentos a partir de átomos, literalmente, se torna revolucionário, né? É uma nova fonte de alimento para o ser humano. E isso a gente está falando do Brasil. Tá? São tecnologias que já estão aqui, que já são implementadas aqui, que já estão em desenvolvimento aqui. Nosso MacGraph representa hoje também, dentro do Mackenzie, a porta aberta para a nanotecnologia. O grafeno é um material completamente revolucionário, depois eu vou tratar um pouquinho dele. Mas tudo isso então só para vocês terem um pequeno panorama do que essa nanotecnologia pode nos proporcionar e como ela é revolucionária. Então, muito bem, a nanotecnologia existe, ela é uma realidade e ela está disponível para consumo. Sustentabilidade e consumo consciente são duas matrizes para tomada de decisão que estão presentes na consciência, ou pelo menos deveriam estar presentes na consciência de todos. Como é que então nós podemos promover o consumo consciente em relação aos produtos fabricados com nanotecnologia? Penso eu que o primeiro passo é conhecer, ter a informação, saber que aquele produto que está sendo consumido foi fabricado utilizando nanomateriais ou na sua composição tem algum compósito ali, nanoparticulado, enfim. E mais, nós temos que conhecer também quais são as consequências desse uso. Aqui eu já tinha colocado esses produtos, né? Para poder entender e falar sobre informação, primeiro eu fui buscar dentro da Constituição Federal quais são os artigos que vão tratar do direito de acesso à informação e de proteção do consumidor. Porque a concessão de informação, ou prestação de informação, nada mais é do que uma forma de garantir a proteção do indivíduo, de permitir que ele faça um consumo consciente, que ele faça uma escolha consciente do produto que ele vai consumir, e mesmo que aquele produto cause dano ao seu organismo, que ele faça isso também de maneira consciente. Tá? Então a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, no seu artigo 5º, né, garantindo seus brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Então a segurança desses nanomateriais é um ponto que merece atenção, principalmente porque as pesquisas sobre os efeitos danosos da exposição aos nanomateriais são pouco conhecidos. Nós temos aí um exemplo grande da nanoprata,
só para citar um estudo que foi feito na Unicamp, no ano passado, uma empresa de São Carlos, chamada Nanox, desenvolveu uma escova de dente com nanofilme de prata. A bactéria E. coli, que é uma bactéria presente no coliforme fecal, que é talvez a bactéria mais comum nos banheiros do mundo inteiro, né? Ela é sensível a essa nanoprata e seria uma forma de você poder combater a presença de coliformes fecais na escova de dente. E você está passando aquilo na boca, né? E o pesquisador Nelson Duran, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp, se perguntou, olha, esse material já está disponível no mercado, as pessoas estão usando, qual que é o efeito de passar nanoprata na boca? Será que é tóxico? Será que não é tóxico? A Anvisa não regula nada disso, você não precisa fazer nenhum teste clínico para disponibilizar esse produto no mercado. Então o professor comprou uma série de escovas lá, começou a fazer teste, e para nossa felicidade ele descobriu que nanoprata não é tóxico para seres humanos. Então, tá de boa, pode escovar o dente com a escova de nanoprata, não tem problema nenhum. Mas olha a complicação que surge. A partir da 100ª geração de bactéria E. coli que está sendo tratada com essa nanoprata para medir o grau de resistência, surge uma mutação. E essa mutação torna uma daquelas bactérias da coluna resistente à nanoprata. O cientista continua injetando a nanoprata para medir a resistência. Essa mutação, que era recessiva, que era uma mutação que não se disseminou de maneira muito rápida, ela começou a evoluir e a crescer na população. A nanoprata vinha, matava todas as bactérias, exceto aquelas que desenvolveram a resistência. A partir da 225ª geração, o professor Duran descobriu que a colônia inteira desenvolveu aquela mutação que era recessiva se tornou dominante, e a ideia do uso de nanoprata para combater o E. coli foi um fracasso, porque na verdade você selecionou superbactérias. Então isso é um problema da automedicação, do uso indiscriminado tanto das nanopartículas quanto de medicamentos em geral. Tá? Então é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive com a nossa integridade física, e a segurança é um ponto fundamental das relações de consumo. Em sã consciência, ninguém consome nada se não houver um mínimo de segurança ali. E, consequentemente, também surge a responsabilidade para o fornecedor. Então, o artigo 5º, inciso 14, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário ao exercício profissional. Aqui a gente não fala só da liberdade de imprensa, esse é um inciso que trata da questão da liberdade de informação e liberdade de imprensa. Mas isso não vale só para a liberdade de imprensa, isso vale também para informações relativas ao consumo. Então, a própria Constituição estabelece como uma garantia fundamental individual o direito de ter acesso à informação sobre aquilo que está sendo consumido. E mais, esse mesmo artigo, no inciso 32, diz que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o consumidor ele tem que ser protegido, e uma das formas de proteção ao consumidor é a prestação de informações. A nossa ordem econômica também vai estabelecer tanto a proteção do consumidor quanto a proteção do meio ambiente como medidas necessárias para o desenvolvimento do nosso sistema capitalista. Então, as relações de consumo são tuteladas do ponto de vista das garantias individuais, são tuteladas do ponto de vista do direito econômico, a relação com o meio ambiente, a mesma coisa, porque mesmo que esse produto não seja tóxico para os seres humanos, a hora que esse dejeto vai para o meio ambiente, ele pode se tornar tóxico para outros seres, para as matas ciliares, para os peixes, enfim, né, dependendo de como esse descarte é feito, a toxicidade do meio ambiente pode se tornar muito alta. E em relação a essa proteção ao meio ambiente, o estudo de impacto ambiental dos produtos também é uma forma de tutelar o direito à informação. Então, mais uma vez, a nossa Constituição estabelecendo essa obrigatoriedade da prestação de informações. Saindo do campo constitucional e descendo para o campo infraconstitucional, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos encontrar mais de 20 dispositivos falando sobre esse direito à informação.
Mas eu vou destacar alguns poucos deles, não vou destacar todos, né? Destaco aqui o artigo 4º, que fala da Política Nacional das Relações de Consumo, estabelecendo lá no inciso 4 que a educação e a informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então não basta só desenvolver a inovação, desenvolver a tecnologia e colocar de maneira irresponsável, sem a quantidade de informações suficientes sobre o impacto que aquilo vai gerar no mercado de consumo. Qual vai ser a consequência disso? Aquele fornecedor será responsabilizado e, a depender do tipo de dano que for causado, pode quebrar a empresa, né? Um único produto quebra toda a empresa. É fácil de lembrar aqui episódios na nossa história, não envolvendo a nanotecnologia, mas envolvendo outros produtos danosos tanto quanto, né? Todo mundo conhece DDT aqui. Já ouviram falar do DDT, né? Um agrotóxico, defensivo e tal, que permanecia, ele é um biopersistente, ele fica no organismo. Você come a salada com DDT, ele fica no seu organismo. No caso das mães, por exemplo, está sendo transmitido no leite materno. O amianto também, quem viveu aqui na década de 80, tinha telhado de amianto, caixa d'água de amianto, enfim, também revelou-se um material super tóxico para os trabalhadores, porque a exposição permitia a causa de fibrose pulmonar. Então, são vários os exemplos ao longo da história onde a falta de informação levou as pessoas a serem expostas a esses produtos perigosos, né, sem que houvesse ali um cuidado devido. Vou avançar um pouco mais rápido e peço a gente ver se alguém me puder informar quanto tempo eu ainda tenho, só para não ultrapassar. 5 minutos. Então vamos. Bom, passando aqui então pelo Código de Defesa do Consumidor, o dispositivo principal que eu gostaria de destacar é o artigo 31. O artigo 31 diz que a oferta e a apresentação dos produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que se apresentam à saúde e à segurança dos consumidores, né? E qual é a forma que será comunicado todos esses dados? A forma é a rotulagem. A rotulagem é uma das ferramentas fundamentais para a difusão dessa informação, promoção da regulação e gerenciamento de risco. Tudo aquilo que tem que ser adotado em termos de cuidado na hora de usar e que no futuro, para aquele fornecedor, representará uma excludente de ilicitude, tem que estar contido no rótulo. Tá? Quais são os objetivos específicos para uma política de rotulagem? Não estou falando do rótulo específico, mas é uma política de rotulagem. Primeiro, permitir o consumidor a praticar o consumo consciente. Saber exatamente o que ele está consumindo, quanto ele está consumindo, como ele está consumindo e permitir escolhas. Segundo, evitar a indução ao erro. Tem muito produto que coloca nano no seu rótulo e na verdade não é nano. E tem muito produto que não tem nano no seu rótulo e está cheio de nanopartículas. E por fim, propagandear as inovações daquele produto, né? Dizer o que ele traz de novo para até permitir um posicionamento diferente do produto no mercado. Eu vou fazer uma comparação bem breve entre a experiência brasileira e a experiência europeia, até aproveitando a presença da professora aqui, que vai poder me corrigir se eu falar alguma besteira. Mas a experiência com rotulagem de nanomateriais na União Europeia tem 3 principais destaques: cosméticos, alimentos e biocidas, né? Existem legislações desenvolvidas pelo Parlamento Europeu. Não necessariamente essa legislação desenvolvida pelo Parlamento Europeu foi introduzida nos ordenamentos jurídicos internos dos países que compõem a União Europeia, mas uma das características da União Europeia é que as leis produzidas pelo Parlamento Europeu, elas têm imperatividade independentemente da adoção, né, da sua positivação dentro dos sistemas jurídicos internos. Então, o fato do Parlamento Europeu ter desenvolvido uma legislação que trata dessas rotulagens faz com que toda a União Europeia seja obrigada a colocar essas informações em seus rótulos, né? Isso tem um lado positivo e um lado negativo.
né? A nanotecnologia ela é um fenômeno muito complexo. E a depender da forma como você olha, da lupa que você olha, você vai chegar a resultados diferentes, né? Eu falei aqui que os nanoprodutos representam aquela escala de 10 a menos 9. Mas, dentro de cada uma dessas regulações, né, de cosméticos, de alimentos e de biocidas, nós vamos encontrar um conceito diferente de nanotecnologia. E esse já é um ponto complicado, né? Para um é 10 a menos 9, para outro varia de 1 a 100 vezes 10 a menos 9. Então você já está saindo da escala nanométrica. Outros vão trabalhar com os efeitos, eles não vão olhar para o tamanho, eles se perguntam sobre os efeitos, se o efeito seria compatível com a escala nanométrica ou não. Então, há uma primeira necessidade de se definir o que é nanotecnologia, né? De maneira uniforme, para que aí, então, as legislações possam se desenvolver de maneira também uniforme. Um dos pontos que foi interessante nessa experiência europeia e que poderia ser adotado de plano aqui no Brasil, não demandaria de nenhuma regulação, é a chamada rotulagem negativa, que é você falar que determinado produto é livre de nanopartículas, né? Então, seria um nano-free, digamos assim. É uma forma de você dizer que aquele material está livre de nanopartículas, você pode consumir à vontade, porque não está conectado com aquela tecnologia. É a mesma coisa que aconteceu com os transgênicos. O debate que se aplicou à rotulagem dos transgênicos é o mesmo debate que se aplica à rotulagem da nanotecnologia. Por quê? Porque do mesmo jeito que na época dos transgênicos nós não conhecíamos os efeitos que os transgênicos poderiam causar, nós também ainda não conhecemos todos os efeitos que a nanotecnologia pode causar. Para falar um pouco da experiência brasileira, já finalizando aqui, né? O Brasil tentou, de maneira bastante séria, desenvolver projetos, não só de rotulagem, né? A primeira tentativa ali foi o PL 131 de 2010, não deu certo, foi arquivado. Na sequência, um específico para rotulagem em geral, que foi o PL 5133 de 2013, também não deu certo. Dentro de uma política nacional, que foi o PL 6741, também se trazia o direito à informação, inclusive no artigo 2º, inciso 1 desse projeto de lei, o primeiro princípio estabelecido ali era o princípio de acesso à informação, para permitir exatamente esse consumo consciente, né? Também foi arquivado. Hoje, o que existe em pauta no Congresso Nacional é o PLS, que é o Projeto de Lei do Senado 880 de 2019, que estabelece um marco legal de nanotecnologia. Mas olha só que curioso, ele não trata nada sobre direito à informação. Então, segundo esse marco legal de nanotecnologia, a nanotecnologia continuaria sendo desenvolvida no escuro, sem que os consumidores soubessem exatamente aquilo que está sendo consumido. Então, concluindo essa fala, a nanotecnologia então representa esse Lego, né, essa brincadeira de Lego de poder desenvolver novos materiais com novas características, trazendo uma série de novidades para o consumidor, né? A nossa legislação brasileira já, tanto no âmbito constitucional quanto no âmbito infraconstitucional, prevê o direito de acesso à informação. Então, na verdade, tanto faz se o projeto de lei trata ou não de acesso à informação. Tanto a nossa Constituição quanto o Código de Defesa do Consumidor já estabelecem esse direito. As empresas já deveriam obedecer a essa disposição, informando nos seus rótulos a existência de nanomateriais. E a nanorotulagem é a primeira medida apta a garantir ao consumidor de fazer uma escolha consciente, de poder determinar se ele quer consumir aquele produto ou não, com base nas suas características e composições, podendo manifestar então o seu apoio ao desenvolvimento tecnológico e à nanotecnologia ou não. Falar, não quero isso, não acho que o Brasil deva participar dessa seara. Então, com isso, deixo aqui os contatos pessoais e do grupo. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez e obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.